Hoje começamos nossa história em El Salvador e depois vamos para os Estados Unidos da América. Então, sente-se enquanto vamos para a segunda metade do século XX. Reina Marroquín nasceu em El Salvador em 1941. O país é o menor da América Central e, enquanto Reina crescia, sofria períodos de instabilidade política e econômica. Isso fazia com que muitos deixassem o país em busca de melhores oportunidades em outros lugares. No entanto, Reina estava feliz em El Salvador. Ela era muito próxima de sua mãe e era casada, mas quando em 1966 descobriu que seu marido tinha uma amante que estava grávida de seu filho, então ela decidiu deixar sua terra natal e foi para os Estados Unidos da América. Ela chegou em Nova York e encontrou trabalho como babá, mas não durou muito tempo no emprego e saiu. Ela se mudou para a casa Joan of Arc para mulheres solteiras em Manhattan e estudou moda. Ela também frequentou aulas de inglês que eram ministradas por outra jovem de El Salvador chamada Katia Andrade. Elas se deram muito bem e Kathy ajudou sua nova amiga a conseguir um emprego na fábrica de plásticos Melrose, fazendo flores sintéticas. A vida de Reina estava melhorando. Ela estava nos Estados Unidos da América. Ela tinha um emprego e ele estava estudando inglês. Ela também tinha um namorado. No entanto, seu relacionamento com o novo homem em sua vida não era simples, pois ele era casado e tinha uma família. Mas Reina parecia muito feliz, e ela disse à sua amiga Kathy que seu namorado a veria sempre que pudesse, e juntos eles iriam ao cinema, sair para jantar, ou às vezes fazer longas caminhadas no parque. Mas Rainer não contaria à sua amiga o nome deste homem misterioso e não permitiria que ela o conhecesse. Rainer estava convencido de que iria deixar sua esposa e se casar com ela, mas quando ela engravidou, em vez de montar uma casa com ela, ele a instalou em um pequeno apartamento. Kathy e Rainer seguiram conversando. A essa altura, Rainer estava quase 9 meses grávida e o pai de seu filho, ainda não nascido, não cumpriu a promessa de deixar a esposa. Rainer estava ficando cada vez mais frustrada com a situação em que se encontrava. Então, para tentar forçar a situação, ela ligou para a casa do namorado e disse à esposa dele que estava grávida do filho dele. Quando a esposa do namorado de Rainer contou ao marido sobre a ligação, ele enfureceu-se. Se ele já teve alguma intenção de deixar sua esposa é desconhecido, mas ele ligou para Rainer e disse a ela que iria matá-la. Preocupado e chateado, Rainer ligou para Kathy e disse a ela que tinha feito algo muito estúpido. Kathy estava preocupada com sua amiga, pois ela parecia muito emocionada e angustiada ao telefone. Então Kathy foi até o pequeno apartamento de Reina, mas quando ela chegou, Reina não estava lá. Ela esperou pela amiga, mas não havia sinal dela. Algo não parecia certo, então, muito preocupada com a segurança de Reina, ela a reportou como desaparecida para a polícia. No entanto, a polícia não parecia nem um pouco interessada. A jovem é de El Salvador, disseram a ela. Ela provavelmente voltou para casa, mas conforme as semanas passavam, Kathy não teve notícias de sua amiga, e a 2.000 milhas de distância, em El Salvador, a mãe de Reina notou que não estava mais recebendo cartas de sua filha. Reina Marroquín havia desaparecido. Os anos se passaram. Os anos 70 vieram e se foram, e os 80, depois os 90, e ninguém nunca mais ouviu falar de Reina. A vida seguiu para a família dela em El Salvador, e Kathy continuou em Nova York, frequentemente se indagando sobre o destino da amiga que conheceu no final dos anos 60, quando era uma jovem mulher. Então, em 2 de setembro de 1999, em uma casa em Jericho, Nova York, um homem chamado Ronald Cohen estava limpando o porão da casa que ele havia vendido antes do novo proprietário se mudar. O dono anterior deixou um tambor de aço de 55 galões no porão. Ronald nunca notara isso. Ele sabia que estava lá, mas agora ele tinha que movê-lo e era muito pesado. Ele conseguiu rolar para fora e colocou com o resto do seu lixo, pensando que seria recolhido pelo caminhão de lixo, mas ele estava sem sorte. Os coletores de lixo levaram todo o lixo, mas deixaram o tambor. Eles deixaram um bilhete nele dizendo que era muito pesado para eles carregarem e que poderia conter produtos químicos que eles não tinham permissão para levar. Então, o tambor de 55 galões
Ficou na calçada. Não tinha saído do porão por anos e lá estava ele, de pé, do lado de fora da casa dele. Ele decidiu que a melhor coisa a fazer seria abrir e remover o conteúdo para que não ficasse muito pesado para os lixeiros coletarem na próxima vez que passassem pela casa dele. Ele pegou uma chave de fenda e começou a abrir o tambor. Ele retirou a tampa e foi dominado por um cheiro terrível, mas sua curiosidade significava que ele tinha que descobrir o que estava no tambor, então ele continuou a retirar a tampa. O tambor continha grânulos plásticos. Quando mais da tampa foi removida, Ronald ficou horrorizado ao ver uma mão murcha e um sapato de senhora. Ele ligou para o 911 e a polícia logo chegou. Eles transportaram o tambor para o escritório do legista do condado de Nassau para uma perícia forense. O exame revelou que dentro do tambor havia o corpo mumificado intacto de uma mulher. Ela era jovem, com cabelos escuros e morreu devido a um trauma contundente. Ela também tinha trabalhos dentários que a polícia acreditava terem sido feitos provavelmente na América Latina. O corpo vestia roupas no estilo dos anos 60. Os patologistas radiografaram o corpo e ficaram chocados ao descobrir que a senhora no tambor estava quase 9 meses grávida quando morreu. Outros itens encontrados dentro do tambor incluíam uma bolsa, um kit de maquiagem, uma agenda, uma carteira e um caule de flor de plástico com folhas. No fundo havia um líquido verde. Há também 2 anéis e um medalhão com a inscrição "Para Patrice, amor tio Phil". O detetive Brian Parpan foi designado para o caso e ele estava ansioso para descobrir a identidade do falecido. A polícia pensou que a agenda poderia ser a melhor maneira de encontrar alguém que pudesse conhecer a identidade do corpo, mas as páginas estavam ilegíveis, tendo sido embebidas por anos no líquido verde. A equipe forense colocou-os em uma estufa para remover a umidade e, aos poucos, as páginas começaram a revelar os nomes, endereços e números de telefone de pessoas que possivelmente conheciam o falecido. No entanto, todas as pessoas que tentaram contactar já haviam seguido em frente e a polícia ainda não tinha um nome para a senhora no tambor. Em seguida, eles investigaram os antigos proprietários da casa em Jericó e, ao mesmo tempo, investigaram o próprio tambor. Descobriram que ele havia sido feito em 1965 e usado para transportar corante. Uma empresa química confirmou que o líquido verde era de fato um corante halógeno usado na fabricação de flores e árvores de plástico. Eles acrescentaram que o corante não era mais fabricado após 1971. Agora uma linha do tempo estava começando a surgir. Também foi confirmado que as pelotas encontradas no tambor eram usadas na fabricação de folhas e flores de plástico. Marcas no tambor sugeriam que ele havia sido enviado para uma empresa chamada Melrose Plastics, que era uma empresa de flores sintéticas em Nova York, mas a empresa não estava mais em operação. Significativamente, no entanto, ela havia sido parcialmente de propriedade de um homem chamado Howard B. Elkins, que entre 1957 e 1971 também possuía a casa onde o tambor foi encontrado. A polícia entrevistou vizinhos que se recordavam do Sr. Elkins e sua família. Nenhum deles mencionou uma senhora latina, mas à medida que a história começou a ser relatada, um chamador anônimo ligou para o departamento de polícia do condado de Nassau e informou que nos anos 1960, o Sr. Elkins tinha sido muito próximo de uma senhora latina que trabalhava em sua fábrica. O chamador também disse que a fábrica usava o tipo de tambor que foi descrito nos jornais para transportar corante. O detetive Brian Parpan estava convencido de que Howard Elkins era responsável pelo assassinato de Rainer Maroquin. O departamento de polícia o rastreou até Boca Raton, na Flórida, e junto com um colega, o detetive Parpan voou para a Flórida e fez uma visita ao Sr. Elkins. No entanto, eles encontraram o Sr. Elkins muito pouco cooperativo. Ele confirmou à polícia que teve um caso com uma senhora latina nos anos 60, mas disse que não conseguia se lembrar do nome dela ou de como ela se parecia. O detetive pediu que ele fornecesse uma amostra de DNA para que pudessem descartá-lo como o pai da criança e, assim, excluí-lo de suas investigações, mas o Sr. Elkins se recusou a cooperar.
o detetive Parpan disse ao Sr. Elkins que eles iriam se afastar e solicitar uma ordem judicial e depois retornariam para a amostra de DNA. Howard Elkins agora tinha 70 anos e antes que a polícia pudesse retornar, ele comprou uma espingarda e munição, depois foi para a garagem do vizinho e se matou. Seu filho e um policial o encontraram posteriormente. A polícia realizou o teste de DNA e os resultados mostraram que havia 99,93% de certeza de que Howard B. Elkins era o pai do filho não nascido de Reina Marroquim. A polícia havia descoberto o autor do crime, mas ainda não sabiam a identidade da senhora no tambor. Então eles tiveram uma descoberta, pois um dos números revelados na agenda foi atendido por uma senhora chamada Katia Andrade. Surpreendentemente, ela ainda morava no mesmo endereço. Kathy sempre se perguntou o que havia acontecido com sua amiga e conseguiu fornecer à polícia informações vitais sobre as semanas e dias antes de Rainer desaparecer. Ela contou aos oficiais que sua amiga havia dito a ela que o pai da criança era um homem casado com 3 filhos. O detetive Parpan teorizou que naquela noite, em 1969, o Sr. Elkins havia combinado de encontrar Rainer na fábrica e, em um acesso de raiva, a atacou e matou. Ele então levou o corpo dela para a casa em Jericó e selou-o no tambor que ele havia pesado com pellets de plástico. O detetive pensou que a segunda etapa do plano do Sr. Elkins era levar o tambor para o seu barco e jogá-lo no mar, mas ele não levou em conta o quão pesado seria, e com 160 quilos, era pesado demais para ele mover. Em vez disso, ele rolou para o vão onde permaneceu intocado pelos próximos 30 anos. Com o mistério agora resolvido, um repórter do Newsday chamado Oscar Correll voou para El Salvador e localizou a mãe de Raina na cidade de San Martín. Ela agora tinha 95 anos. Ela contou ao repórter que estava desolada desde que as cartas de sua filha pararam de chegar. Ela sonhou que Raina estava em um barril. O corpo de Raina Mariquim foi levado de volta para El Salvador e enterrado. Alguns meses depois, sua mãe morreu e foi enterrada ao lado de sua filha. Olá a todos e obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixe qualquer feedback ou comentário que você possa ter e eu te vejo no próximo Briefcase.